Dessa vez, a gente vai ver um pouco de filosofia com Eldon Rossomasson, um professor de educação básica que ele tá tentando trazer um pouco do diálogo para essa comunidade que a internet é, cheia de debates, cheia de floreios, cheia de guerras e coliseus, quando na verdade a gente tem que trazer os professores para serem ouvidos também, não somente políticos e não somente apenas celebridades de internet. Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é Trump faz guerra de videogame. Lembra dos videogames? Eu creio que até hoje Eu lembro. exista esse fascínio de muitas pessoas por jogos. Há inclusive competições nacionais e internacionais de jogadores que, inclusive, CBLOL alguns caiu, se hein? tornam grandes campeões Grande notícia. CBLOL desse caiu, mas mercado de nós é jogos. grande no Há, CS. inclusive, pessoas Chupa! que fabricam jogos. E o jogo tem essa característica de colocar realidades virtuais diante de nós para que nós possamos brincar com elas. Houve até, em muitas situações, discussões a respeito de alguns jogos que estariam estimulando pessoas a praticar assassinatos em série, porque os jogos são manipulações de indivíduos assassinos, porém, do ponto de vista lúdico, que saem por cidades matando. Então, tivemos essa possibilidade de fazermos a separação. Por mais que isso aqui seja lúdico, esteja em uma realidade virtual, o estímulo disso em uma cultura como a nossa pode trazer isto para a realidade, pode trazer isso. Bom, eu sou obrigado a concordar em alguns pontos com ele, porque isso é algo fascinante de fato. Quando você olha para o videogame, a maneira como ele trata, ou às vezes banaliza, ou até mesmo ele entrega essa noção do que é a morte, ele falou muito bem. É um personagem que ele vai estar dentro de um mundo, dentro desse mundo ele vai ter as opções dele. Se isso for matar a pessoa, ou se isso for ele percorrer através dos mundos, conversando e, sei lá, pegando fruta e fazendo poções ou algo do tipo, isso são escolhas que ele vai fazer. Mas, de fato, muitos deles são caracterizados por essa possibilidade de você liberar essa fúria, de você matar, de você realmente cometer a violência. Então, isso pode sim, de uma certa forma ou de outra, despertar algo para a realidade. Mas a discussão sempre tem que ser quais os acessos que essa criança teve desde a infância com a violência. Porque se ela vê apenas através do lúdico na violência, isso significa que ela consegue fazer uma separação da realidade com o lúdico. Mas e do momento em que a violência se torna algo que é presente nas nossas casas, que se é presente com as mães, que se é presente com as irmãs, que se é presente com as avós? Ou seja, quando a violência é presente dentro de casa, não se torna mais uma discussão do que os videogames proporcionam, mas do que é o exemplo dentro de casa em comparação ao que se é influenciado pela própria cultura. Então, se ele tem violência dentro de casa, se ele tem violência no videogame, se ele tem violência na escola, ele não fugiu da violência em momento nenhum. Muitas pessoas tentam abarcar dentro do jogo outras culturas, não apenas da violência, mas sim como um alívio exatamente dessa vontade e dessa dicotomia que a gente vive entre a violência dentro de casa ou a violência velada fora de casa ou qualquer outra violência que seja caracterizada dentro do nosso meio, que elas vão ser representadas como uma válvula de escape dentro dos jogos. O problema são, na minha opinião, jogos em que eles vão abarcar apenas o tema da morte pela morte. Porque você pode matar, porque a sua escolha é como você vai matar e quando você vai matar. Isso sim se torna um pouco mais macabro. Mas ainda assim, se a gente for discutir sobre isso, precisamos falar sobre filme de terror. Então, deixa de ser
algo mais acessível a esses jovens e se torna mais uma discussão sobre a arte. Entende o que eu quero dizer? Porque esses jovens já vão ter acesso a isso. Esses jovens já estão com acesso a esse tipo de conteúdo. E eu não tô falando isso por causa dos jogos, mas é porque pelo que eles veem em casa, pelo que eles veem na escola, pelo que eles veem na rua, pelo que eles veem na internet. Porque isso não se trata apenas do que os jogos causam, mas de um meio que vai produzir esses tipos de jogos como um exemplo a ser seguido e como você poderia simular isso na vida real. Porque até aí a gente deixou de discutir um lúdico. Mas a opinião dele é muito válida, visto que se trata desse lúdico partindo para o real. Para a realidade. Hoje em dia eu vejo Desculpa. a maneira como o Trump realiza seus ataques ao Iraque. Ataques onde ele fica o tempo todo tendo a necessidade de dizer que está atacando, está alcançando triunfos, está vencendo, que venceu, e depois ele pede ajuda. Bom, ele venceu, está vencendo, está bombardeando, então continua, né? Por que pedir ajuda para a OTAN? Por que reclamar que a OTAN não está ajudando? Se a guerra é dele e ele disse que está vencendo, está sendo bem sucedido, por que pedir ajuda? É a grande questão. E agora já dá mais um passo atrás. Porque o inimigo a ser conquistado, a ser bombardeado, se mostra um inimigo relativamente bem preparado. Afinal de contas, há milênios, há alguns milênios em jogo ali, porque ali está a Pérsia. Nós chamamos de Irã. Pode crer. A partir Belíssima de leitura, algumas mano. décadas pra cá. Porque a Não, peraí. Ele tá literalmente desenvolvendo. Não que. É claro que, dando mérito a a leitura dele de que o Trump está vencendo, diz que está vencendo a guerra, mas ainda pede ajuda à OTAN, essa provocação é incrível. É literalmente sobre isso que se questiona sobre a queda de um imperialismo, sobre a queda de um império como os Estados Unidos. E a questão é sempre a mesma. Ele vai cair sozinho? A gente tem uma plena noção de que impérios não caem sozinhos. Eles não vão cair somente eles vão levar alguém com eles. A gente teve exemplo da Roma, a gente teve exemplo dos mongóis, a gente teve exemplo do Alexandre o Grande. A gente tem esses exemplos sendo desenvolvidos ao decorrer da nossa história. Trazendo o exemplo da Pérsia é perfeito, entende? É literalmente você querer acabar com uma raça, uma etnia. A dinastia dos chás que antecederam os ayatolás quiseram uma aproximação com o Ocidente, com os Estados Unidos. Então eles quiseram abrir mão desse passado persa mais oriental e quiseram se aproximar de uma realidade cultural mais próxima dos Estados Unidos. Tanto é que entre os chás, na época dos chás, mulheres andavam de minissaia no Irã. Detalhe importantíssimo isso ser dito. Porque hoje em dia se é discutido que a culpa do Irã está como está, é dos muçulmanos. Você entende? O malabarismo que acontece para se defender uma opressão imperialista naquela região. A culpa nunca foi dos Estados Unidos que invadiu e está deixando o pessoal deixar de produzir a sua própria cultura. Os persas estão importando a cultura dos Estados Unidos, aplicando neles e deixando de ser os persas. Não existe mais essa cultura oriental. Saca? E aí, se eu puder fazer um grande resgate aqui, o professor trouxe a ideia dos jogos, o grande príncipe da Pérsia, sabe? Um ótimo jogo, maravilhoso, que conta um pouco dessa cultura de como era, e de fato ele tem razão, as mulheres usavam minissaia, as mulheres usavam roupas sensuais, porque o corpo feminino não é visto com esses maus olhos que os ocidentais têm. Então isso se trata de uma propaganda ocidental.
posso cair para o imperialismo também. Que os Estados Unidos, como o Trump faz, é só uma repercussão do que todos os outros presidentes já fizeram. A diferença é que o Trump tá louco. Então, pra gente é muito mais claro o que ele tá fazendo, porque ele não sabe mais disfarçar, ele não sabe mais performar, não sabe mais atuar como um presidente. Pra ele é um ditador e foda-se, mano. Pra ele vai bombardear a Venezuela e foda-se. Ele vai lá pegar o Maduro, botar ele aqui, ó, e foda-se. Vamos lançar uma foto de IA pra ninguém ver como que ele ficou de verdade. Saca? Netanyahu vai fugir de lá, a gente vai usar uma foto de ai, foda-se, deixa o povo decidir o que aconteceu, vamos continuar bombardeando o Iraque, vamos continuar bombardeando o Islã, vamos continuar bombardeando todo mundo enquanto eles não se renderem a nós. Sempre vai ser essa ideia. Com a revolução dos ayatolás, volta-se a uma tradição mais muçulmana, radical, xiita, e as coisas mudam muito. Mas esse inimigo é um velho de guerra. Ofereceu resistência à Grécia. E se não fosse Atenas ser decisiva na derrocada desse inimigo, o mundo talvez teria sido muito mais persa do que grego. Porque a realidade do mundo grego nos influencia como ninguém. Mas poderia ser persa. E, por uma intervenção grega, sobretudo de Atenas, essa Pérsia foi derrotada. Mas ali, há alguns milênios. Isso que ele tá contando é literalmente a história da... Se eu não estou enganado ali para a época de Platão, para a época do Péricles, se eu não estou enganado, um grande imperador que os gregos tiveram, e de fato, Atenas refreou esse avanço persa. Então, só que eles não refrearam apenas, né? A gente ouve muito falar sobre os escravos que existiam nessas regiões, e eles eram provindos de guerra. Muitas vezes bárbaros, muitas vezes persas, muitas vezes troianos, muitas vezes do Mediterrâneo, porque querendo ou não, ali era um local de guerra. Saca? E não é defendendo os gregos, entende? É tentando acrescentar o que ele está falando, porque essa visão que ele tá trazendo eu não tive. E eu tô achando fenomenal. De experiência. Não se chega ali catapum, catapum, catapum e simplesmente assim. O Iraque foi mais simples de ser desbaratado. Mesmo o Iraque sendo a Babilônia, mas ali há dificuldades. Pisar ali, pode ver que os Estados Unidos não anda pisando em certos lugares. E mesmo quando ele pisa, faz uma zona, desbarata o local, não coloca nada melhor no lugar, e depois o lugar se transforma em luta de guerrilhas, em lutas internas, como aconteceu com o Iraque do Saddam Hussein. Então, Folha de pagamento da CIA, hein? como o Trump fala coisas que não necessariamente estão conectadas com o real, ele vai favorecendo esse tipo de guerra de videogame, onde aparentemente o real e o virtual não se separam tanto. E esse é um dos problemas do mundo moderno que eu tenho reproduzido nos meus vídeos. O real e o virtual foram mesclados como nunca. Com isso, ele traz consciências de que a vitória e a derrota são mais ou menos a mesma coisa. Trump não venceu da forma como ele venceu, mas ele projeta que venceu e traz uma grande leva de militantes que reproduzem que sim, houve e está havendo vitória. Nesse mundo onde o real e o virtual se mesclam também a sabedoria e a estupidez.
mescla-se também a loucura e a sanidade. E o que quer Donald Trump? Ele precisa convencer esse eleitor, esse eleitor minúsculo que ficou com ele, de que ele é o Donald Trump, de que ele é o dono do mundo. Eu acho que vale uma ressalva aqui, acrescentando no que ele está falando sobre essa guerra do virtual e do real, de que estamos tudo nos mesclando. É sempre válido lembrar de que o bolsonarismo cresceu em redes sociais. O bolsonarismo é muito ativo nas redes sociais. O MBL é muito ativo nas redes sociais. A esquerda está começando a ficar muito ativa nas redes sociais. Por quê, gente? Porque é a nova era. É a era da informação, onde a informação está na internet. Mas o detalhe importantíssimo que ele traz aqui é exatamente de como esse virtual ele tá dando vazão para a realidade. Então vai acontecer de que a gente tem esse exemplo. Pô, Donald Trump tá falando que ganhou a guerra, mas ele só está falando. Pelos dados que a gente tem, pelas perspectivas e pelas atitudes e pelas consequências, a gente consegue afirmar de que a guerra não parece estar tão vencida assim. Não está vencida de forma alguma. Está difícil. Só que, obviamente, ele precisa vender essa imagem. Só que a gente não precisa falar somente do Donald Trump. Falemos também de como está acontecendo com o bolsonarismo, de o que está acontecendo com a direita, de como eles estão dispersos, de como os discursos que eles fazem são completamente entregues dentro de cortes, são entregues completamente dentro de recortes de realidade. De, pô, o que tá acontecendo agora sobre essa lei da misoginia? Porra, cara, é o exemplo claro de pessoas que estão indo na internet pra mentir sobre o que a lei realmente é, pra que possam se alavancar e barrar ela. Não faz nem sentido. Você entende? Até que faz sentido, né? Homem misógino ser contra uma lei de misoginia é completamente justificável, né? É o princípio que ele defende. Saca? Então, dentro dessas perspectivas, a gente perceber que esse virtual está se misturando com o real a um ponto dele determinar a realidade se torna duvidável. Porque recentemente a gente teve a lei do governo de que as pessoas, somente pessoas com diploma vão poder falar sobre certos assuntos. Isso é interessantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, dá vazão para o pessoal que é... Como fala? O pessoal que é picareta vai continuar sendo picareta. Isso não vai mudar. A gente precisa de uma regulamentação das redes. Mas até essa discussão sair de fato, a gente precisa tirar algumas coisas da frente. Entendeu? Uma delas é o monopólio que existe no Brasil de empresas de mídia dentro da internet. Rede social, por exemplo, a gente tem praticamente o Mark Zuckerberg em tudo. Tem o Elon Musk com X, tem a Twitch, que é do Justin TV, entendeu? Mas e depois? Tirando isso, o que a gente tem? Streamio? Netflix? Porque se tirar essas redes, o que vai sobrar? É um monopólio, gente. É um monopólio. Entende? Então, o virtual comanda no real muitas vezes. O que você vai ver, o que você vai entender, o que você vai absorver, tá dependendo do seu algoritmo no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X. Porque eu não conheço muita gente que sai daqui e vai estudar. Vai para a biblioteca da cidade, vai ler uns livros, vai ler uma enciclopédia, vai ver um livro que fala sobre uma semiótica. Ninguém faz isso. A não ser que o cara seja estudante, a não ser que o cara seja um graduando, um mestrando, doutorando, talvez um professor, talvez um pesquisador. Mas vocês entendem? As informações que chegam até nós hoje em dia, sequer, algumas vezes é de jornal. E se for de jornal é por escolha sua, porque senão você vai consumir o que está na internet. Então o real, o virtual, ele comanda o que é dito no real, o que é visto, o que é realidade, o que são bolhas. Então ele de fato traz uma noção interessantíssima, não somente de como o Donald Trump está tratando essa guerra pelo virtual, mas como também o nosso social está se tornando mesclado com essa virtual realidade. Sensacional. Porque se ele não faz um sucessor, pode ser que ele tenha que responder na justiça. Então, ele aparentemente não quer parar. É o mesmo que acontece com Netanyahu.
que vai usando a inimizade contra Hamas, contra Iraque, porque ele precisa estar no poder, porque não estando no poder, a cadeia o espera. Então eles vão reproduzir essa guerrinha de... É exatamente esse o problema também. Se o Trump fosse contra ditaduras, ele não teria fechado com o ditador da Arábia Saudita. Entendeu? É só as pessoas que defendem o que ele querem, que entregam os recursos que existem nos seus países da maneira que ele quer. Então tudo ainda se trata do quanto que os Estados Unidos continua sendo uma potência baseado na exploração. Perfeita visão. Videogame. Guerrinha de videogame que tem consequências reais, mas que eles vão reproduzindo como realidade virtual, como se o real e o virtual fossem exatamente a mesma coisa, até sobre corpos e mais corpos amontoados. Triste realidade. Mas eu, que sou um humanista, sabe quando eu vou desistir? Nunca! Forças, camarada! Nunca. Sabe por quê? Forças, camarada. Desistir e dizer que nada presta, e dizer que é a si mesmo, é dar esperança e munição para a extrema-direita. Esse homem merece palmas. Aqui ele canetou. Rock and roll, axé, samba, tudo de bom pra esse senhor. Esse cara aqui é foda. Maneiríssimo. É o Dom Juan Maçom pra vocês, tá? Tudo que a extrema-direita quer é o quê? Que você diga que é assim mesmo. O mundo é mau. Se o mundo é mau, e é sempre esse argumento que eles usam, quando você denuncia a cafajestice deles, mas vocês invadiram a Praça dos Três Poderes. Mas tudo é assim mesmo, o judiciário é tudo uma corrupção, só tem corrupto, tem corrupto, nada presta. Então, se nada presta, vamos invadir a Praça dos Três Poderes, vamos fazer tentativa de golpe, nada presta. E essa tá entendendo? Concepção cínica de que nada presta é um dos principais elementos da extrema-direita. Perfeito. Então, nada presta uma ova. Até a década de 50, brasileiros viviam até 40 anos. O cara com 35 já estava velho. Por que hoje vivemos até 70, 77, 80, o Juca de Oliveira com 91, minha sogra já passou de 90, está com 93 já. E por que vivemos tanto? Porque fizemos várias decisões políticas de saneamento das cidades. Então hoje, por exemplo, eu trabalho em várias comunidades carentes. Os alunos não são de pais pobres, mas nutridos, bonitos, com os pais com 70, os avós com 80, 90 anos. Por que fizemos isso? Porque fizemos decisões políticas para chegarmos a isso. O Brasil é um grande país. Avanços sociais. Hoje, um luzeiro para a democracia do mundo. Mas e se o Flávio ganhar? Se o Flávio ganhar... Ué... O que nós fizemos sempre quando o Lula perdeu, quando o PT perdeu? Puta, ele é petista! Buscar uma outra oportunidade. Puta, ele é o jeito petista. Fica tranquilo, ninguém aqui vai quebrar a Praça dos Três Poderes, ninguém vai dizer que a eleição foi fraudada. Não, aqui não tem covarde, não. Aceitamos a democracia, é isso que ele vai falar. Aqui não. Aí se ele fizer gracinha? Se ele fizer gracinha, a gente faz igual o pai, que a gente fez com o pai dele. Pega ele e mete ele na cadeia. Não foi isso que a gente fez com o pai dele? Então, se ele fizer gracinha, ele vai fazer companhia pro papai lá na prisão. Mas aqui, isso aqui é Brasil. Legal. Isso que é patriota, mano. Papo de que nada presta. Perfeito. Foi lá na extrema direita. Isso que é um patriota de verdade, tá vendo? Isso que é um patriota de verdade. Aqui é Brasil, mano. Saca? Se mobiliza. Entende? Mas a gente não vai se mobilizar pra quebrar uma praça de três poderes, pra ir quebrar relíquias
dadas de outros líderes políticos pro Brasil, entendeu? Brasil, cara. Agora a questão é o quanto que isso vai continuar se desenvolvendo. O quanto que os discursos que vão defender um sistema já corrupto vão continuar. Entendeu? O quanto que vai continuar lançando um teto de gastos. Aí depois, pra gente não ficar com esse teto de gastos, vamos lançar um arcabouço fiscal. Porra, gente, é a mesma coisa. A gente não pode continuar nessa autofagia de tentar fazer o sistema dar certo, enquanto a gente percebe que ele continua, não é nem corrupto, porque corrupto ele já produz essas corrupções, mas é engedrado na própria ideia de que isso pode melhorar em algum momento, sendo que a única coisa que estamos vendo são a produção de corrupção dentro dos cargos de maior poder, feitos com esses cargos de maior poder, uma alimentação das pessoas que estão por classe social mais alta. O que está acontecendo com o Banco Master? Estão fazendo investigação e já conseguem afirmar, entendeu? Afirmar que o Daniel Vorcaro não era a mente por trás disso tudo, que tinha gente com muito mais grana. Entendeu? Então a gente com certeza consegue debater sobre o quão bem esse sistema está saindo. Não discordo dos avanços sociais que aconteceram. Maravilha que eles tenham acontecido. Mas temos que lembrar que esses avanços sociais não são vistos como direitos. Eles são vistos como produtos para negociação de quem defende essa burguesia. Porque hoje a gente vai estar podendo, se amanhã a gente puder abortar, depois de amanhã eles podem querer tirar esse aborto para poder aumentar super salário. A questão é a gente garantir que essas coisas permaneçam não somente como direito, mas como a liberdade que nós temos de exercer essa cidadania, entendeu? E o que ele fala é belo. Se o Flávio fizer merda, se fizer gracinha, a gente tem que ir mesmo. Tem que ir pra rua, tem que botar ele pra fora. Entendeu? Porque é isso, cara. Isso é Brasil. Só que a gente tem uns patriotas que não são como o senhor Eldon. Entendeu? Mas acho que fica por aqui. Vamos ver se ele tem mais uma mensagenzinha. Aqui eu não vou entrar nessa história de que nada presta. Eu penso que esteja mais pro Lula, tomara que Lula ganhe. E se der Flávio, eu vou ficar... o Brasil não presta, o povo não sabe votar? Não. A gente vai para a oposição e busca melhores oportunidades. Mas esse papo de que nada presta é lá na extrema-direita. Não, ele apontou pra mim! Galera? Não! Eu não sou extrema-direita. Vocês são do coração. Você também tá no meu coração.